tão grande, tão profundo, coisa leve, para não assustar o pessoal. Lance o programa, aí o número 4, lance o programa do piloto, do pequeno grupo piloto. Lance o programa do pequeno grupo piloto. Aí você tem, faça o desafio de começar com 3 casais ou 6 pessoas, etc. Dependerá do seu contexto local. Eu não sei como que é o seu contexto local, mas você pode iniciar talvez com 3 casais, com 6 pessoas, nada de 15, 20, já não é pequeno grupo, né? Quando chega a 15 pessoas, 20 pessoas já é uma congregação. Esses 4 passos são importantes porque você vai fazer um por um e na medida que você vai fazendo, isso vai dando certo. Mas olha aqui, ó, eu tenho aqui envolvido 1 mês, mais 3 dá 4. Olha, tem 10 meses e 2 semanas aí envolvidos. 10 meses e 2 semanas. Por isso que eu estou falando, se você fizer rápido e der errado, você compromete a visão. Sabe, até as pessoas falam, não deu certo, aquilo lá é furado, mas não é, a pessoa não soube fazer. Ou não soube, ou teve pressa demais. Ou não teve pressa demais, ou não fez de acordo com os passos que tem que ser feito. Então, muito importante que você faça os 4 passos. Vamos recapitular aí. Primeiro, ore a Deus para Ele colocar as pessoas que serão os primeiros facilitadores, ao que chamamos de fase ou passos Gênesis. Comece com você, pastor ou líder, se possível na sua casa, para dar legitimidade e autoridade pastoral. A sugestão seria de 1 mês. Inicie conversas e exemplos a respeito de pequenos grupos, disseminação. Fale sobre o assunto andando pelo caminho, trazendo exemplos, comentando textos, disseminando a visão. 3. Faça uma reunião de café, almoço ou chá, ou janta, com as pessoas que estão no seu coração. Aí nós chamamos desse passo aproximação. Uma vez em oração, as pessoas no coração, a semente lançada, é hora de falar abertamente. Aí vem mais 2 semanas, ok? A número 4, lance o programa do PG Piloto, que é o pequeno grupo piloto. Aí vem a implantação. Faça o desafio de começar com 3 casais, ou 6 pessoas, etc. Dependerá do seu contexto local. Aí a ideia seriam 6 semanas, ou 6 meses. Um tópico que eu queria cobrir aqui ainda é essa questão, faça o desafio de começar com 3 casais ou 6 pessoas, dependerá do seu contexto. Veja bem, muitas vezes você tem muita gente na igreja, ou no teu convívio aí, mas que vão realmente fazer a obra são poucas pessoas. Então, o que a gente considera é que você tem aí em mente, no mínimo, umas 6 pessoas, quer dizer, não é no mínimo, né? O ideal de 6 pessoas, no máximo 8, assim, estourando 12, 13, estourando, porque aí vai ficar mais difícil. Mas começando pelo menos com 3 casais, pelo menos, o mínimo, com 6 pessoas, já é uma grande vantagem. E você vai trabalhar essa pessoa para desenvolver algo novo. Agora entenda, elas estão vindo de um contexto diferente. O contexto delas é outro. Ela não faz aquilo, não tem costume. Então há de se desenvolver uma prática. Por isso que o meu conselho é isso aí, ó. Vocês de vez em quando não, depois daquele primeiro lá, do mês que você se colocou à disposição para fazer, depois de 3 meses falando sobre o assunto, dando toque em direta, depois de 2 semanas em oração com pessoas que Deus colocou no seu coração, aí vem essa questão de reunir esse pessoal durante 6 meses e desenvolver neles essa cultura do continuismo da visão que estamos empreendendo, ok? Vamos agora ao próximo passo, é a visão balanceada. A visão balanceada, ela tem alguns tópicos interessantes. Visão balanceada é uma compreensão dos motivos do pequeno grupo piloto. Uma compreensão que nós temos do motivo dos pequenos grupos pilotos. Então a gente tem aqui alguns textos bíblicos, né, para colocar para você, e algumas perspectivas também que estamos encarando aqui nesse texto. Vamos lá. Nós temos aqui alguns fatores, ó. A perspectiva, certo? A oração, a comunicação
ações, o convite, o brainstorm, que é a tempestade de ideias, brainstorm, ok? A prática, o treinamento, facilitadores, multiplicação e as bases, ok? Aí você tem, do outro lado ali, a porção que é o bíblico, o que é o bíblico, no caso, né? O propósito e a natureza. Então vamos lá, na oração nós temos o texto bíblico que é Romanos 12:2, ok? Depois você lê com calma aí, 12:2. Todo projeto deve iniciar-se com oração. Se não iniciar com oração, não vai ter condição. Então todo projeto deve iniciar-se com oração. E qual a natureza disso? É conhecer a Deus e sua vontade. Porque se eu conhecer a Deus e sua vontade, eu farei o que Deus quer, na vontade de Deus. E depois não terei que chegar lá para Deus chorando, deu errado. Mas eu fiz o que Deus quer. Na vontade de Deus, a coisa tem que andar. Ok? Aí, nós vamos ter a parte da comunicação. Hebreus 13:16. É bom que você tenha um exercício de ler aí a Bíblia, né? Hebreus 13:16. Onde o propósito é fazer com que a visão aconteça. É inegociável que esse aconteça a visão. Ela é preciso ser feita, ok? E qual é a natureza da comunicação? Deixar clara a visão. Gente, quanto mais você clarifica, melhor fica de trabalhar. Quanto mais você abre para explicar, no sentido de informar, de fazer a visão conhecida, você adquire mais adeptos, mais pessoas. Algumas estão por paixão, independentemente do que você faça. Outras virão por uma questão de proximidade e segurança. E outras porque o que elas estão vendo aí deu segurança, despertou nelas a vontade de participar. No quesito ações, vamos ler lá em Isaías, capítulo 3, versículo 10. É falar sobre. Você precisa vaticinar, precisa falar, precisa colocar nos lábios, né? Aí vem a natureza, passar segurança para o povo. Então, a ideia das ações é que o povo tenha segurança de que aquele projeto está sendo desenvolvido por pessoas de Deus, que tem compromisso, que vai ser bênção na vida delas, né? Isso tudo. Na questão do convite, eu tenho Apocalipse 22:17, onde o propósito é atrelado a uma refeição e não no templo. Atrelado a uma refeição e não no templo. A igreja primitiva era muito interessante os encontros que eles tinham, chamavam de encontro ágape também, né? Com o passar do tempo. A comida, o alimento sempre foi um ponto entre eles. Olha lá, veja lá Jesus no casamento, né? Na questão do vinho. Veja depois lá no cenáculo com os discípulos reunidos, né? Está envolvida a ceia. Depois fala a igreja que eles iam de casa em casa comendo uns com os outros, de singeleza de coração. Então, essa questão de alimentação está sempre presente. Isso vai ser coberto lá quando você for fazer o culto, que tem a parte da comunhão. E também, dentro desse contexto, a natureza é mostrar o nível da importância com a qual estamos lidando, ok? Na parte do brainstorm, da tempestade de ter ideias, eu tenho lá Isaías 26:3, se não me engano diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti, é isso mesmo. Então, é pensar, escrever e reavaliar. Pensar, escrever e reavaliar. Seria o propósito desse brainstorm. E a natureza seria encontrar possíveis melhoramentos. Porque quando você pensa, você acaba agindo. E você acaba atendendo, de fato, a situação que estava pendente. Na parte da prática, nós temos Marcos 3, do 15 ao 16. Qual que é o propósito aí? O propósito aí é fazer o que se propõe. Você abraçou uma causa, o obreiro que não põe a mão no arado não pode voltar para trás. Não sei como é que vai acontecer, não pode. E no caso da natureza, nós temos adquirir know-how. Quanto mais você sobe, quanto mais você adquire, quanto mais você estuda, você pesquisa, você investiga, você tem então uma ajuda, né? E isso vai melhorar o seu know-how. Know-how é uma expressão em inglês que significa como fazer, né? É um know-how.
ok? Então nós temos também aí o treinamento, e 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como ovelha aprovada, que não tem medo de manejar a palavra, tal. Então esse texto aí. E qual que é o propósito disso aí? É munir de materiais e recursos. Se o projeto prevê material e recursos, ele está trazendo então muita qualidade para o grupo. E a natureza disso aí é solidificar a visão, consolidar a visão. Fazendo isso, estará sendo correto. Vamos então para facilitadores. Ainda repetimos aqui 2 Tessalonicenses. Não repete. É 2 Tessalonicenses 2,15. Porque parece com 2 Timóteo, né? 2,15. Ok? Qual que é o propósito dos facilitadores? Ser uma ponte entre o grupo e a igreja-mãe. Porque o facilitador, ele vai abençoar esse tráfego, né, de membros, né, para o grupo pequeno e para a igreja macro, ok? E a natureza é auxiliar o pastor em seus ministérios, servir como um tipo de base para o pastor. Aí nós vamos então para a multiplicação, Zacarias 10:8. Então, nós temos no propósito da multiplicação foco distinto e programável. Não confundir nossos alvos com outros alvos que não são os nossos. Nós somos programados aquele alvo, é ganhar vidas para Jesus, né? E aí vem a natureza, o crescimento da igreja. Claro, o resultado disso, sem dúvida, será o crescimento da igreja. Agora, a última, que seria as bases. 1 Coríntios 16:13, a parte do propósito diz: estabelecer um crescimento adequado. Estabelecer um crescimento adequado. Essa base tem que prever esse crescimento adequado. O que eu chamo de crescimento adequado é o modo como você faz o crescimento. Os princípios que você analisa, os fatores que você emprega, que são inerentes àquela base. É isso aí. E fecha com chave de ouro, consolidando a visão. Uma vez feito isso, você conseguiu fazer uma visão balanceada. E visão balanceada é tudo que a gente anseia.